Olá pessoal, meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, sou residente aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, teólogo, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos, pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. Ministério Voz da Verdade Centro-Norte fica situado em toda a região centro-oeste do país e norte também do país, com várias igrejas. O pastor Daltro, Osmário Daltro, é o presidente, eu sou o segundo vice-presidente, junto com o pastor Adinauer. E na igreja sede, em Cuiabá, eu sou o pastor titular, auxiliando ali o pastor Rafael Daltro, ok? Bom, tendo dito isso, que é a minha apresentação, eu vou falar o que eu vou fazer nessa videoaula desta vez. Vocês que estão me acompanhando sabem que eu já gravei vários temas, vários vídeos, né? E com vários temas, e vou estar trazendo um tema aqui interessante que é retrospectiva e perspectiva, sempre na ótica de Deus em nossas vidas, sempre pensando em Deus. Afinal é Deus que nos conduz, Ele que nos ilumina e nos dirige pelo caminho. Então nós vamos primeiro estar falando sobre retrospectiva, depois a gente fala de perspectiva, tá? Eu trouxe aqui um versículo que eu gosto, amo de paixão, que é Romanos 8:28, que diz lá: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo eu tomei posse dele há mais de 40 anos atrás, quando eu tinha meus 14 anos de idade. Aí depois reafirmei esse versículo na minha vida com os 17 anos de idade, e foi só bênção. E quando você toma posse desse versículo, você começa a tomar posse de outros também. Em tudo dai graça, todas as coisas cooperam para o bem, né? Em tudo dai graça. E assim a gente vai tomando posse da vida e vivendo a vida intensamente. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas, de mesmo nas horas em que não entendemos. Mesmo naquelas horas que você fala: pô, será que Deus está comigo? Será que Deus está ao meu lado? Ele está ali para te ajudar. Então, no passado, eu posso dizer que Deus me abençoou no passado, e no presente me abençoa, e no futuro vai me abençoar também. Que significa a palavra retrospectiva? Aí eu fiz uma consulta, é lógico, no dicionário. Ela significa olhar para trás, rever, relembrar fatos, eventos e coisas que já ocorreram. Lembrar fatos, eventos e coisas que já ocorreram na nossa vida. Aí você passa, como tá nesse banner, nessa figura que eu coloquei aqui de um filme, de um rolo de filme. As coisas já nem são mais assim, né? Agora nós temos na era digital, mas você passa um filme na sua vida. Eu tô com 61 anos de idade, então ao falar para você aqui de retrospectiva, passa toda uma história da minha adolescência com Deus, meus 14 anos de conversão, depois juventude com Deus, estudando, fazendo tiro de guerra no colégio agrícola, na igreja em Santa Rita, vindo para Mato Grosso ainda jovem, né? Depois fazendo faculdade, especialização, meus trabalhos em turismo e agricultura, sempre na igreja, sempre vivendo a vida intensamente, combinando os fatores racionalmente, mas sempre tendo a vida cristã, vivendo a vida cristã. Então é uma alegria também a gente relembrar. E Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos traz um versículo interessante. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele pegou uma pedra e colocou ela como um marco, né? E disse: cheguei até aqui, eu estou aqui neste momento. Deixa eu colocar essa estaca, deixa eu colocar este marco para estabelecer aqui uma referência.
Então esta palavra ela dá uma afirmação de estabelecer um marco, de estabelecer um ponto. Chegou até aquele ponto, tá? Mas não acabou. Não é porque conseguiu chegar ao porto desejado, não é porque você conseguiu chegar até aquele ponto, estabelecer um marco, que as coisas acabaram para você. A vida continua. O Salmos 90, versículo 12, que é um salmo muito legal também, eu gosto, eu uso ele muito em datas de aniversário. Quando está nascendo uma criança, você pode usar. E quando as pessoas estão morrendo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração alcance sabedoria. Aí tem uma outra versão que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É lógico que a pessoa que morreu, ela já contou e já passou dessa vida para uma vida melhor com Deus, mas você não prega num velório para a pessoa que está no caixão, você prega para as pessoas que estão ali assistindo aquele culto fúnebre, e é um momento de comoção, é um momento que Deus pode falar com as pessoas. E quando a pessoa está fazendo aniversário, você fala assim: que Deus possa te ensinar a contar os seus dias, de tal maneira que você alcance sabedoria e um coração sábio. A contagem dos nossos dias deve ser ensinada por Deus. Esse versículo nos mostra isso, né? E administrado por nós. Deus nos ensina. Eu gravei um vídeo, né, que eu falo lá de Jesus revelando Deus e Deus revelado em Jesus, que eu cito a história de Manoá, quando ele pergunta para o anjo: como é que eu devo criar a criança? De que forma, que alimento, o que eu devo ensinar, como é que vai ser a criação dessa criança? E o anjo ensinou. Então o anjo ensina, Deus ensina, mas nós que temos que fazer, né? Nós que temos que tomar a atitude, a obra. Somos mordomos de Deus nessa terra para cuidar do tempo que Ele nos dá. Tem um pequeno errinho aí de digitação, cuidas, né? Para cuidas do tempo. É para cuidar do tempo que Ele nos dá. Tá? Então Deus dá o tempo para você administrar. Temos prazer em olhar para trás e ver um longo caminho percorrido. Então quando você fala: eu cheguei até aqui, né? Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo e posso dizer: até este momento o Senhor me abençoou. Até aqui neste momento, nesse estúdio, nesse quarto, nesse escritório de trabalho. Mas aí eu olho para trás, eu vejo uma alameda, vejo um grande caminho, um local que eu caminhei para chegar até aqui, né? Aí o que acontece? É agradável olhar de ponta a ponta no alcance da nossa vida e dos nossos sentimentos. Aí podemos ver toda uma história, todo um caminho, as coisas que aconteceram, né? O evoluir, o processo. Certamente que nesse percurso nós tivemos altos e baixos, e acontece. O salmista Davi escreve nos Salmos momentos altos e momentos baixos, momentos difíceis e momentos fáceis. E a nossa vida é cheia de altos e baixos, mas nós temos que estar constantes neste caminho, para que a gente possa chegar e falar: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas vamos contextualizar a palavra até agora, até aqui, no aspecto de uma mão apontada na direção do passado. Então ficou para trás, a mão aponta lá atrás, né? Sendo um ponto, um marco que nos remete somente a olhar para trás. É esse contexto que a gente está fazendo agora. Esse até aqui a gente está olhando somente para trás, tá? Este momento do vídeo, mas o vídeo está só começando, tá? Muitos anos vividos, até que o Senhor nos ajudou. Até aqui, até agora, o Senhor nos ajudou. Casamento, noivado, casamento, filhos, netos, e oxalá que Deus permita que a gente vê os bisnetos. Na pobreza, né, para aqueles que foram pobres, eu fui pobre, né? Não quer dizer que eu sou rico, milionário, mas eu estou numa situação melhor do que estava há mais de 40 anos atrás, né? Não pobre de dar dó. Nós tínhamos
muitos bens materiais, mas éramos alegres. Isso que é interessante. Família alegre, irmãos alegres, amigos alegres, mesmo com o pouco que nós tínhamos. Tá? Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, parece até um casamento, né? É uma declaração de casamento. É, em casa, fora de casa, na terra, no mar, no ar, na honra, na desonra, na tristeza, na alegria, na derrota, no triunfo, na oração, na tentação, na vida, na morte. E tudo isso são paradoxos que sobrevêm na nossa vida e nós podemos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Deus está preocupado em nos abençoar em todas as circunstâncias. Devemos agradecer a Deus pelas suas misericórdias. Agradecermos, né? Até aqui recebida. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Mas graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tem uma versão que fala assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então a misericórdia do Senhor é que nos segura. O Salmo 124, que é um salmo até que o pastor Carlos fez uma música muito linda, a gente canta muito pouco essa música, né? Mas muito bonita, música nova do CD, pastor Carlos Moisés que eu estou falando, do conjunto Voz da Verdade. O Salmo 124 inicia assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Ora, se não for ao Senhor que esteve ao meu lado. Tito, livro de Tito, são 15 versículos, eu vou ler bem rápido. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seu marido e amarem seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, seriedade, linguagem sã, repreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não desfraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta, repreende em toda autoridade. Ninguém te despreze. Uma palavra sábia que o apóstolo Paulo traz a Tito, né, para que ele transmita para as pessoas, fala o que convém à sã doutrina. Aí ele trouxe palavra para os velhos, para as mulheres, para os jovens, para todos. E baseado nessa palavra do Tito capítulo 2, que nós lemos esses 15 versículos, nós podemos ter aqui subsídios, ensinamentos para vivermos uma vida com Deus, uma vida que a gente pode
caminhar alguns anos lá na frente e olhar para trás depois e dizer, valeu a pena, né? Mas a palavra Ebenezer também ela aponta lá para frente. Ela aponta para trás, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu falei que estabelecemos um marco, né? Aí quando você olha para trás, você cai em si e começa a olhar para frente também. Aí eu trouxe uma figura aí de uma alameda, que com certeza ela tem a parte de trás, mas tem a parte da frente. Essa alameda, essa estrada, essa trilha, ali é uma rodovia com árvores e tem um horizonte. E a perspectiva, ela vai além do horizonte, além do que você está vendo. Qual que é a perspectiva de Deus na sua vida? O que passou, passou. Você pode ter pensado e regozijado, se alegrado com aquilo que Deus fez. Mas e agora? O que Deus quer de você para frente? Deus tem propósito futuro para todos nós. Aí tem a definição também, né? Perspectiva ou prospectiva. Normalmente as pessoas fazem a retrospectiva, isso acontece nos canais de TV, os canais de TV de massa, né? E aí faz a retrospectiva, mostrando o que aconteceu. E depois tem uma projeção também. Existe uma projeção, que é chamada de prospectiva ou de perspectiva. O que pode acontecer com o país, o que pode acontecer com você, com a sua família, né? O que você vê de longe, o que se vê ao longe, que se relaciona com o futuro. Tudo que se consegue ver ao longe, que os olhos alcançam, uma óptica, panorama, visão, probabilidade. Tá? Tudo isso é uma perspectiva. E aí? Vamos continuar o vídeo? Vamos lá então, senão para por aqui e fica sem nexo, né? Fica uma coisa meio esquisita. A perspectiva de vida ou expectativa de vida, como costuma ser comumente utilizada, é a média de vida que um ser humano costuma viver. O tempo que se espera de um indivíduo ou um grupo que a pessoa possa viver, né? De pessoas possa viver. Faltou o R ali também. Tá cheio de erro as minhas digitações. Então nós estamos aí, passamos de 2020 para 2021, daqui a pouco vem 2022, o Salmo que eu li lá, um versículo 12, tem alguns versículos que fala também dos nossos dias, é um Salmo de Moisés, o Salmo 90, né? Que eu li lá no início, o versículo 12, fala da expectativa de vida, da contagem, que são os nossos dias, chega até 80 anos, que passa disso é canseiro e enfado, e tem uma mensagem também, que eu vou trazer numa videoaula para vocês, que fala da expectativa de vida. Quais são as expectativas? Eu uso Eclesiastes, uso alguns versículos da Bíblia, né? E uso algumas reflexões. Eu não vou adiantar aqui, mas depois você vai estar assistindo e compartilhando com outras pessoas, porque esse vídeo é para você assistir, avaliar, dar um joinha ou falar que você gostou ou não, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no meu canal, que tem poucas pessoas, preciso que você se inscreva lá. Só dá uma clicada lá, ó, antes de começar a assistir, escreva, dá uma clicada onde está a palavra escreva, e você está inscrito e vai ser um dos meus seguidores nesses vídeos que eu estou fazendo para você. Mas o homem fala de expectativa de vida, de perspectiva de vida, mas Deus é que controla isso. É isso que eu falo no outro vídeo, tá? Mas vamos contextualizar a palavra até agora, né, no aspecto de uma mão apontada para o futuro, não para trás, mas para frente, sendo um ponto, um marco que que nos remete agora para frente, para o futuro. Para frente é que se anda, dizia um político aqui de Cuiabá. Porque quando um homem escreve até aqui, ele ainda não está no fim, ainda há uma distância a ser percorrida. Né? Ele olhou para trás, está cansado às vezes, né? Coloca um marco e fala, ufa, até aqui eu cheguei. Mas tem uma caminhada para frente ainda. Nas trilhas acontece muito isso, eu sou trilheiro também, mas
mais provas, mais alegrias, mais tentações, mais triunfos, mais fadigas, cansaço, mais forças, mais lutas, mais vitórias. Oh, glória! Vitória, né? Nós precisamos de vitória. Então vem a doença, a velhice, a debilidade, aí vem a morte. Canseira, enfado, aí depois vem a morte. Com a morte física, será que acabou agora? Será que acabou? Será que a morte física acaba com as nossas expectativas? Não. Há ainda mais um despertar. Sermos a imagem e semelhança de Jesus definitivamente. Tá? Então, o futuro, a gente pode experimentar, né, essa imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra. Isso é interessante. É importante. Eu vou trazer 5 formas principais de sermos como Jesus aqui na Terra. Mas após a morte física, nós seremos semelhante ao que ele é agora, né? Corpo incorruptível, corpo sem dor, não haverá mais choro, não haverá mais dores, no ranger de dentes, não haverá mais morte, não haverá mais Covid-19, misericórdia, que praga, né? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Precisamos ser semelhante a Cristo na sua humildade. Impressionante humildade, como Jesus foi humilde aqui na terra. Também semelhante a ele em sua prontidão de servir. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo e nos serviu. Lavou o pé de pessoas. Jesus fez isso. Temos que ser semelhante a Cristo em seu amor, a maneira dele amar o próximo como a si mesmo, nos ensinou isso, né? Temos que ser semelhante a Cristo também em sua abnegação. Palavra difícil, né? Paciente, ele era muito paciente. Precisamos ser semelhante a Cristo em sua missão. A missão, o ministério dele do evangelho do reino. Ele era o próprio rei, mas nos mostrou e pregou para nós. Vamos lá, continuando. Que tal essa perspectiva? Sermos a imagem e semelhança de Jesus. Tenha bom ânimo e com grata confiança, porque para isso é que ele tem te ajudado até agora. Para isso ele está te ajudando. Te ajudará também em toda a tua jornada. Se você quiser ser semelhante a Cristo, vá com confiança, vá com satisfação, com alegria, porque ele está te ajudando. Mas as perspectivas nos cobram mudanças. Mudança do quê? De paradigma, de atitude, de comportamento, né? E termos compromisso. Jesus nos ensina e vai trazer parábolas sobre mudança. Na verdade, ele fala em duas parábolas. A primeira parábola é do remendo novo em pano, remendo novo em pano velho, e a outra de vinho novo em odres velho. É uma dupla parábola que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A gente vai fazer uma contextualização aqui usando um desses evangelhos. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22 e Lucas capítulo 5, versículo 36 e 38. Nesses 3 evangelhos ele traz essa parábola. Na parábola, Jesus diz que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. Isso porque, além do remendo novo não condizer com a roupa velha, o pano novo poderá forçar o tecido velho e tornar a rasgar, e um rasgo ainda maior. Então, para quem é costureira, alfaiate, né, sabe o que eu estou falando. A incoerência dessa ação fica ainda mais clara no registro feito por Lucas. Nele, Jesus diz que ninguém tira um pedaço de uma roupa para remendar uma roupa nova, né? Para remendar uma roupa velha. Lucas fala de tirar de uma roupa para colocar na outra, tirar de uma nova para colocar na velha. Está lá em Lucas 5, versículo 36.
Jesus reafirma o princípio desse ensino também, dizendo que ninguém põe vinho novo em odres ou odres velhos. O motivo disso é que o vinho novo, em seu processo de fermentação, acaba rompendo os odres velhos. Ele é novo, a hora que ele fermenta, ele faz uma pressão, né, de dentro para fora e vai estourar o odre velho. Portanto, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Aí tem o contexto da palavra, do remendo, né? Que a gente tá, na verdade, a gente está contextualizando as duas parábolas. Jesus Cristo pronunciou a parábola do remendo novo em pano velho e vinho novo em odres velho, quando respondeu à indignação dos discípulos de João Batista acerca do jejum, né? Porque que os discípulos de Jesus não jejuam e o de João jejua? Como é que deve ser esse jejum? De que forma que deve ser? Os discípulos de João queriam saber por que eles, os fariseus, jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Jesus utilizou dois exemplos de fácil entendimento e que tinha a ver com os costumes da época. E os judeus estavam familiarizados com as práticas de remendar vestes e fermentar os vinhos. Eles faziam remendos e usavam a fermentação de vinhos e colocavam nos depósitos, que eram os odres feitos em material de couro, né? Vamos continuar com o significado. Diz a respeito ao contraste entre a lei mosaica e a nova aliança, que é o Novo Testamento. Essa parábola fala que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas à nova aliança em Cristo, a mensagem do Evangelho da Graça. Então esse é o contexto, né? Mas Jesus nos ensina alguma coisa para os dias de hoje. Ao falar sobre o remendo novo em pano velho, Jesus diz que é inadequado tentar costurar a nova aliança, né, nas antigas práticas cerimoniais judaicas. Ao falar do vinho novo em odres velhos, Jesus diz que esses rituais cerimoniais da antiga aliança não comportam a realidade da nova aliança. Os odres eram recipientes feitos de pele de animais. Por causa da elasticidade de couro, as pessoas utilizavam esse material no processo de fermentação do vinho. O vinho novo era colocado em odres, mas à medida que ele fosse fermentando, a pressão aumentava e esticava os odres. Um odre velho já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais a elasticidade necessária para o novo processo de fermentação. Um vinho novo posto em odre velho seria desperdício. Então, o vinho, na fermentação dele, precisava que o odre exercesse uma força externa para que ele fermentasse e ficasse bom. Então, a elasticidade do odre, com o passar do tempo, ia se perdendo essa força, né, para ajudar na fermentação. Vamos lá. Tudo isso significa que os rituais da antiga aliança apenas apontavam para uma nova aliança, perspectiva. Os rituais estavam mostrando para a nova aliança, que era Cristo. Eles cumpriram o seu papel e cessaram. Tentar conquistá-lo após a chegada do Messias será como usar remendo novo em pano velho e colocar vinho novo em odres velhos. Vimos que essa parábola foi motivada devido a um questionamento acerca do jejum. Então, essas palavras, de forma mais específica, Jesus responde aos discípulos de João Batista, dizendo que o jejum cerimonial ou qualquer outra prática mosaica observada por ele e pelos fariseus não tinham a ver com o Evangelho. Certo? Então, mas a perspectiva, ela nos cobram também mudança. Estou falando de perspectiva de vida, de viver a vida cristã, de olhar da agora para o futuro. E você viveu até agora? Lógico, todos que estão assistindo esse vídeo viveram até agora, estão vivos, né? Em nome de Jesus.
venceram o Covid, venceram depressão, venceram outras doenças, venceram assalto, venceram um punhado de coisa e estão aqui. Louvado seja Deus. Eu venci o Covid 2 vezes, graças a Deus. Estou com 61 e estou aqui vendo meus netos, né? Então, as perspectivas cobram de mim uma mudança também de paradigma. Eu falo na minha igreja que nós estamos no movimento celular e numa visão que o pastor Rafael trouxe para a gente absorver, eu falo mudança de paradigma. Eu revejo meus conceitos, mudo meus paradigmas e vamos junto, pastor Rafael, pastor Dalto, pastor Adinal e todos os pastores que fazem parte do ministério, e vamos reaprender, vamos reinventar e vamos remotivar e vamos viver e vamos junto. Amém? Mudança de paradigma, de atitude, de comportamento de todos nós para absorvermos uma nova visão e uma nova estratégia. E aí, você consegue mudar? Será que eu consigo? Será que você consegue? Romanos nos ensina também, o apóstolo Paulo, Romanos 12, um versículo muito usado também. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, culto do seu culto, seu corpo. Culto com a sua mente, com as suas emoções, com o seu corpo, com os seus sentimentos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de atitude, mudança de paradigma, né? Fazer uma renovação na vossa mente, do vosso entendimento. Mude, não é sempre do jeito que foi, as coisas vêm mudando ao longo dos anos. Eu me converti na época que não tinha guitarra ainda nas igrejas e não tinha bateria, em 1974. Eu vi a bateria sendo inserida na igreja, a guitarra eletrônica, o órgão eletrônico, né? Microfones para cantar. O microfone era só para ampliar a voz do pastor, o pregador, quando tinha. As estruturas dos prédios tinha acústica que o pastor pregava sem nada, sem microfone. Eu era de uma igreja presbiteriana que não tinha microfone lá. E a gente tocava só no violão e uma percussão com chocalhos feitos de fichas de flamboyante, de cibipiru. Né? E hoje tem toda essa história aí dos palcos, até com iluminação e cabos de transmissão e etc e tal. Né? Transformação, mudança, e a gente tem que aceitar o novo. Para novas perspectivas para você na igreja, vamos ver o que precisa. A igreja precisa de você numa nova perspectiva, na sua mente, na sua vida, porque a igreja está numa nova perspectiva. Um desejo ardente, né, de Deus, você tem que ter. As pessoas querem conhecer a respeito de Deus, conhecer o próprio Deus, ouvir a respeito de Deus, ouvir o próprio Deus, conhecer ao Senhor na sua plenitude, o evangelho pleno. E Deus precisa que você renove o seu entendimento para que possa mostrar para as pessoas que estão ardentes, que estão com desejo desse Deus. Amor uns pelos outros. É coisa antiga, né? Jesus falou há mais de 2000 anos atrás e a gente tem que falar de novo. Eu gravei 3 vídeos sobre relacionamento interpessoal, conceituando, mais 2 vídeos falando do relacionamento interpessoal no Ministério do Louvor, os impactos. Você pode assistir, que já está no meu canal de YouTube. O desmoronamento de desmoronamento de barreiras que normalmente dividem as pessoas umas das outras. É a falta de amor, do relacionamento interpessoal, do amor uns pelos outros. A barreira da cor, da pele, da classe social, da condição financeira, da educação, da nacionalidade e até da cultura. Então são barreiras, condição financeira, tá? E as pessoas vão se afastando e colocando essas barreiras para não se relacionar. É a dedicação para as missões, isso é importante. Nós temos o departamento de missões no nosso ministério,
Voz da Verdade, pastor Moacir, que coordena, juntamente com um grupo colegiado de irmãos, de pastores, cada um em uma igreja, e ele faz esse trabalho ministerial. O batismo no Espírito Santo como uma experiência pessoal, todos nós temos que passar por isso, porque ele é poder de Deus. Receber poder para servir, receber poder e capacitação, ousadia para testemunhar, absorver a visão missionária e de evangelismo pessoal, né? Somos ovelhas e diz que ovelha ganha ovelha, ovelha se aproxima de ovelha, uma ovelha influencia outra ovelha. Às vezes não é o pastor que é o ganhador de alma, às vezes é a ovelha, o pastor prega, né? Vamos lá ver cada item. O desejo ardente de Deus. As pessoas que ocorrem guiadas por um apetite insaciável, não para conhecer a respeito de Deus, mas para conhecer o próprio Deus, não para ouvir a respeito, mas para ouvir o próprio Deus. O que você tem feito para isso? Eles querem conhecer ao Senhor em sua plenitude. Daí o termo evangelho pleno. As pessoas estão com sede de Deus. Homens e mulheres podem experimentar o poder ao receber o batismo com o Espírito Santo e a presença marcante de sinais e maravilhas, conforme em Atos 2, versículo 4, que o poder de Deus caía sobre as pessoas e vinham com línguas repartidas, né? O amor uns pelos outros é redundante, às vezes a gente está falando, né? Aí eu vou reafirmar o desmoronamento de barreiras que normalmente dividem as pessoas umas das outras. Barreira da cor. Nós temos pessoas de todas as cores na igreja, na sociedade, né? Foi preciso criar leis, né? Criar leis de antirracismo e etc, para que as pessoas possam respeitar umas às outras. Então você tem que punir às vezes, sendo que Jesus falou sobre isso. O maior amor, né? O evangelho, né? Na verdade, os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, né? Condição social, financeira. Às vezes a pessoa chega na igreja com um carrão, com muito dinheiro, e é mais abraçado do que aquele que chega a pé ou de bicicleta, né? Educação, pessoa, nacionalidade e até cultura. Esse aspecto multirracial e multicultural do movimento pentecostal fica como lição para as igrejas de hoje. Nós somos pentecostais, aqueles que se abraçam. O Covid, o isolamento está nos tirando essa possibilidade, mas a gente se abraça, a gente se beija, né? Dedicação para as missões. O batismo com o Espírito Santo, com claro propósito de receber poder para servir, poder para pregar o evangelho a toda criatura e realizar os milagres e prodígios. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, porque ele foi para o Pai e mandou, enviou o Espírito Santo. E ele falando ainda sobre isso, ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veio em forma de espírito. É de vital importância esse entendimento, na medida que alguns podem buscar apenas como experiência egoísta e não como algo que vai capacitá-lo em ousadia e poder para testemunhar para o mundo afora. Então é para você se vangloriar, falar: eu tenho tantos dons, eu falo em língua, não é isso. É usar de missão, ganhar pessoas, ganhar almas. As missões, elas se baseiam no apoio às pessoas e no envio também de missionários. Você pode estar fazendo missões apoiando financeiramente, com orações, com seu tempo, e você pode estar fazendo missões enviando missionário. Enviando para onde? Para a selva, né, que é bem típico e comum essa terminologia. Quando a gente pensa em missionário, a gente pensa logo na selva, para os índios, ribeirinhos, as pessoas que estão não têm acesso ao evangelho, mas na cidade, selva de pedra, no seu trabalho, na sua faculdade, você pode ser um missionário também, missionário da cidade. Imagine se todos fossem para a selva, quem ia pregar aqui nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, então nos bairros periféricos. Nós fazemos missões na nossa igreja dessa forma, enviando pessoas, né? Nós somos missionários na Jocum e apoiamos, né, vários.
e fazemos missões aqui na cidade de Cuiabá e outras cidades, tá? Com creche, com brechó, com casa de recuperação, etc., apoiando e enviando. Nós podemos estar enquadrados nas perspectivas da igreja, a partir da inclusão no fluxo de missionários, pastores e obreiros comprometidos e motivados em levar o evangelho onde Deus mandar, né? Onde você quer ir, onde Deus te ensinar. E nesse fluxo, você não se enxergou aqui, né? Então vou dizer, você não tem um título de missionário, mas você é um missionário. Você não tem um título de obreiro, mas você, por ofício, você é um obreiro. Você não tem um título de pastor, mas você é um pastor. Tá? Às vezes a pessoa não tem um título, não é um presbítero, não é um diácono. Eu não vou fazer porque você é uma ovelha que tem o ofício. Eu ganhei muitas almas para Cristo sem o título, pastor Dalto, Osmário Dalto também. Depois é lógico que nós tivemos o título de pastor, e isso é legal, mas nós ganhamos muito mais almas sem o título do que com o título, com o ofício, usando o trabalho. Afinal, quais são as suas perspectivas? Aí fica uma grande interrogação, né, ou várias interrogações na sua cabeça de quais são as perspectivas